Salmo 40, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. É com a salvação de Deus que nós estamos preocupados nessa noite. Davi apregou a fidelidade e a salvação de Deus. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A Copa de 2014 arruinou para mim a seleção brasileira. Eu não consigo nem mesmo fingir que eu me importo com a seleção. Eu não estou nem aí para quem é o técnico, para quem é convocado, para quem deixa de ser convocado. Eu não estou nem aí se perde de 7-1 de novo ou de 4-1 para a Argentina. Eu não estou nem aí. Não consigo fingir que eu me importo com a seleção desde 2014. E é por isso que eu nem mesmo sabia que a seleção jogava essa semana. Eu só fiquei sabendo quando eu vi pessoas reclamando do vexame que a seleção deu ante os argentinos. E talvez a seleção, para deixar de dar vexames assim, para que ela consiga reviver aqueles momentos de glória do passado, talvez seja necessário que a seleção volte aos princípios básicos do futebol. Né? Talvez os jogadores devam parar de se preocupar com o tipo de corte de cabelo que eles estão usando ou o tipo de dancinha que eles vão fazer quando forem comemorar o gol e voltem a se preocupar com os princípios básicos do futebol. E toda partida de futebol começa no meio de campo. Quando um dos times coloca a bola em movimento. E a menos que um jogador dê um toque na bola, a bola permanece em repouso. Isso é um fato óbvio a todos nós. Qualquer objeto que estiver em repouso, a menos que alguém exerça sobre aquele objeto alguma força, aquele objeto necessariamente continuará em repouso. E a razão para esse fato óbvio é a primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia. A inércia é uma propriedade inerente à matéria. Tudo que é feito de matéria, tudo que é composto de matéria, esse objeto, inerente a ele, existe o princípio da inércia. E qual é esse princípio? Bom, o princípio da inércia afirma o seguinte: os corpos mantêm o seu estado ou de movimento ou de repouso, a menos que uma força externa atue sobre eles. Isso quer dizer que pela sua inércia, uma bola de futebol ela vai permanecer em repouso até que um jogador, exercendo força sobre ela com o seu pé, a coloque em movimento. E essa bola, tendo sido colocada em movimento, ela vai permanecer em movimento até que uma outra força externa a ela faça ela repousar novamente. Essa outra força pode ser o atrito dela com o ar, o atrito do couro, né, com o ar, com a grama, ou de repente as mãos de um goleiro fazendo uma defesa. Esse é o princípio da inércia, e ele não é intrínseco apenas à matéria. Ele também é intrínseco a algumas instituições, tais como o poder judiciário. O poder judiciário opera segundo o princípio da inércia da jurisdição, pelo qual, salvo as exceções previstas em lei, o poder judiciário jamais dá iniciativa a uma ação.
visto que esta ação deve ser provocada por uma das partes interessadas. Então, se você for prejudicado por alguém, e um juiz observar você sendo prejudicado por alguém, não no sentido criminal, mas no sentido civil, né, no sentido cível, esse juiz não vai fazer nada. Porque não compete a ele fazer nada. Compete a você processar a pessoa que te prejudicou. Esse é o princípio da inércia da jurisdição. Salvo as exceções previstas em lei, o Poder Judiciário ele nunca dá início a uma ação. Essa ação sempre deve ser precipitada, deve ser iniciada por uma das partes interessadas. E é por causa do princípio da inércia da jurisdição que é hipócrita, pelo menos a meu ver, é hipócrita a reclamação que parlamentares fazem da intromissão do Poder Judiciário no Poder Legislativo. A meu ver, é hipócrita essa reclamação. Porque o Poder Judiciário apenas se intromete no Poder Legislativo quando um grupo de parlamentares impetra uma ação na Justiça. E quando uma ação na Justiça é impetrada, bom, foi impetrada, agora a Justiça entra em ação. Ou, de repente, um partido com representação no Congresso entra na Justiça. Bom, entrou na Justiça, agora a Justiça vai entrar em ação. Se os parlamentares não querem mais que o Poder Judiciário se intrometa no processo legislativo, basta eles não mais impetrarem ações. Basta eles não mais judicializarem a política. Quando um determinado, quando o governo perde, né, numa votação, governo versus oposição, quando o governo perde, basta o governo não entrar com uma ação no STF dizendo, olha, aconteceu tal, tal e tal coisa, por isso que a gente perdeu. Ou então, quando a oposição perde para o governo, basta a oposição não entrar no STF com uma ação. Pronto, a justiça não vai se intrometer. E também seria bom se os parlamentares não cometessem crimes, né? Aí a justiça também não precisaria se meter. Vamos julgar esse parlamentar aqui, vamos ver se ele cometeu realmente crime ou não. Ah, ele cometeu crime, então ele vai ter que perder o mandato dele, né? Não importa que ele foi votado por milhões de brasileiros, ele não deveria ter cometido esse crime. Se isso ocorresse, pelo princípio da inércia da jurisdição, o Poder Judiciário não se intrometeria no Poder Legislativo. Mas a gente sabe que eles vão continuar judicializando a política e a gente sabe que eles vão continuar cometendo crimes, né? Então, o Poder Judiciário necessariamente sempre vai ter que se intrometer e dizer, olha, tu não devia ter feito isso, tu não devia ter roubado dinheiro público, meu caro. Né? Tu não deveria ter contratado assessores fantasmas que não existem para fazer a rachadinha e tudo. Não devia ter feito isso, tu fez, né? Então agora tu vai arcar com as consequências. Embora o princípio da inércia seja inerente à matéria e seja inerente ao poder judiciário, ou seja, um objeto em repouso, ele só vai ser colocado em movimento quando uma força externa agir sobre ele. E o poder judiciário só vai agir quando alguém provocar essa ação. Quando alguém entrar no tribunal e levantar a mão e dizer, senhor juiz, estão fazendo coisa errada lá. E daí o senhor juiz não vai poder ignorar, né? Então, embora o princípio da inércia seja inerente à matéria e ao poder judiciário, tal princípio não é inerente a você, que é um cristão. Isso quer dizer que você, um discípulo de Jesus, não deve operar com base no princípio da inércia. Você tem a responsabilidade de agir proativa, preventiva e dinamicamente, sem que seja necessário que uma força externa a você te coloque em ação. Você não é como uma bola de futebol colocada no meio de campo, esperando que um jogador dê um toque e te coloque em movimento.
Você não é um juiz ou um magistrado ou um ministro do STF esperando que alguém impetre uma ação para que você comece a agir com relação a algo. Não. Você é um crente em Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Você não deve esperar que uma força externa a você te coloque em movimento. Você deve agir proativa, preventiva e dinamicamente. E talvez seja necessário um exemplo para que você entenda a importância do que nós tratamos na introdução dessa mensagem. E o exemplo é o seguinte. Dias atrás, exatamente na semana passada, eu assisti a um vídeo no YouTube no qual um irmão nosso lá dos Estados Unidos se propôs a tratar de heresias propagadas por uma determinada personalidade do evangelicalismo lá dos Estados Unidos, norte-americano. Uma determinada pastora, entre aspas, apóstola, na verdade, e eu coloco aspas aqui porque Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: eu não permito que a mulher ensine na igreja, né? Então, quer dizer, como pode haver uma apóstola mulher se Paulo já determinou que a mulher não deveria ensinar na igreja, né? Então, apóstola, entre aspas, uma pregadora, entre aspas, uma pastora, entre aspas, ela ela propaga algumas heresias. E esse nosso irmão, ele se propôs a fazer um vídeo tratando dessas heresias. E eu achei o prefácio ao vídeo, a introdução do vídeo, quase mais interessante do que o conteúdo em si. Porque ele começou a dizer o seguinte: olha, há muito tempo eu desejava expor essa mulher, há muito tempo eu desejava expor as heresias que ela ensina, mas até agora eu não fiz. E sabe por que até agora eu não fiz isso? Porque até agora eu não me senti guiado pelo Espírito Santo a fazer isso. Até agora eu não me senti guiado pelo Espírito Santo a fazer isso. E quando ele falou aquilo ali, eu pausei o vídeo e eu pensei: que coisa estranha. Como assim tu não te sentiu guiado até agora para fazer isso? Estranho isso. Essa expressão, sentir-se guiado pelo Espírito Santo, denota um cristão que, contrariando a sua responsabilidade diante de Jesus, opera pelo princípio da inércia. Ele está esperando que uma força externa a si o coloque em movimento. E nós vamos criticar nessa introdução esse uso inapropriado, antibíblico e anticristão da expressão ser guiado pelo Espírito, e não o uso bíblico dessa expressão que vem de Paulo, lá em Romanos 8, versículo 14, onde ele afirma: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas o que Paulo está querendo dizer com ser guiado pelo Espírito de Deus ou ser guiado pelo Espírito Santo? Será que Paulo está querendo dizer isso que o nosso irmão afirmou? Olha, já faz tempo que eu queria tratar das heresias propagadas por essa mulher, mas até agora eu não me sentia guiado pelo Espírito Santo a fazer isso. Será que é isso que Paulo quer dizer com todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus? Não, não é isso que Paulo quer dizer. Desde o início do capítulo 8 de Romanos, Paulo compara e contrasta, vocês podem ler Romanos 8 em casa, tá? Desde o início do capítulo 8 de Romanos, Paulo compara e contrasta a vida segundo a carne, ou a gente poderia também colocar a vida segundo a natureza pecaminosa. Paulo compara e contrasta a vida segundo a natureza pecaminosa com a vida segundo o Espírito. Paulo prossegue afirmando que o pendor da carne, o pendor da natureza pecaminosa, ou como eu preferi traduzir aqui, a mentalidade própria da vida segundo a natureza pecaminosa,
resulta em morte. A mentalidade própria da vida, segundo a natureza pecaminosa, argumenta Paulo, resulta em morte. E a razão disso é que a mentalidade própria da vida, segundo a natureza pecaminosa, é inimiga de Deus. E por que ela é inimiga de Deus? Paulo explica por quê. Ela é inimiga de Deus porque ela não se sujeita à lei de Deus e nem pode sujeitar-se à lei de Deus. Ela não quer se sujeitar à lei de Deus e de fato nem tem a capacidade de sujeitar-se à lei de Deus. Consequentemente, quem vive segundo a natureza pecaminosa não agrada a Deus. Já a mentalidade própria da vida segundo o Espírito resulta em vida, resulta em paz. O que significa, por implicação, que a mentalidade própria da vida segundo o Espírito agrada a Deus, precisamente porque, ao contrário da mentalidade própria da vida segundo a natureza pecaminosa, que não se submete à lei de Deus, a mentalidade própria da natureza segundo o Espírito, da vida vivida segundo o Espírito, se submete à lei de Deus. Uma não se submete à lei de Deus, a outra se submete à lei de Deus, por implicação. Então, sendo que a vida, segundo a natureza pecaminosa, não se sujeita à lei de Deus e nem tem a capacidade de fazê-lo, e sendo que a vida, segundo o Espírito, sujeita-se à lei de Deus, o que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Ser guiado pelo Espírito Santo significa sujeitar-se à lei de Deus, significa obedecer à lei de Deus. Obediência essa capacitada pelo Espírito e pela qual as práticas pecaminosas do indivíduo são mortificadas. Então a expressão bíblica ser guiada pelo Espírito Santo nada tem a ver com algum tipo de sentimento, algum tipo de percepção extrasensorial e mística que te compele a fazer algo. Eu estou me sentindo guiado pelo Espírito Santo a expor as heresias propagadas por aquela mulher herege. Não tem nada a ver com isso. Ser guiado pelo Espírito Santo não tem nada a ver com algum sentimento, com alguma percepção extrasensorial e mística que te compele a fazer algo. Ser guiado pelo Espírito Santo significa pura e simplesmente sujeitar-se à lei de Deus. Significa pura e simplesmente obedecer à lei de Deus. Significa pura e simplesmente substituir os pecados condenados por Deus à sua lei pelas virtudes apreciadas por Deus e ordenadas por Ele na mesma lei, conforme o resultado que o próprio Deus preveu quando Ele determinou que o seu Espírito habitaria no interior de cada indivíduo membro do seu povo. Ezequiel 36. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos, a minha lei. Então não faz sentido nosso irmão lá afirmar que, apesar do conhecimento que ele tinha das heresias propagadas por uma determinada personalidade evangélica, ele até o momento não expôs essas heresias por não, entre aspas, se sentir guiado pelo Espírito Santo a fazer isso. Não faz nenhum sentido isso. Por que não faz nenhum sentido? Exatamente porque a Escritura ordena que essas coisas sejam feitas. A Escritura ordena em várias passagens que os falsos mestres e suas heresias sejam notados, apontados, evitados, calados e condenados, reprovados publicamente. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Isso é Paulo em Romanos 16.
Agora, João, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa. Não assista a ele no YouTube, né? Não receba ele em casa. Quando você assiste um herege no YouTube, você está recebendo esse herege na sua casa. Né? Você está recebendo na sua casa. Você está fazendo como o primeiro Adão fez. O primeiro Adão está vendo lá a herege da serpente conversando com a sua esposa. E Adão diz, não vai dar nada. Não vai dar nada. Deixa a minha mulher assistir os hereges que ela quiser assistir. Que ela quiser conversar. Não vai dar nada. Bom, a nossa vida aqui é a consequência daquilo que Adão deixou acontecer lá no Jardim do Éden. Né? Deu tudo. Deu tudo e mais um pouco. Né? Todas as tragédias que a gente vive é culpa do primeiro Adão. Ele não devia ter deixado a herege da serpente, o herege que é o diabo, conversar com a sua esposa. Ele deveria ter dito, senhor serpente, não. Não, aqui na minha casa não entra herege. Não. Isso aqui é a minha casa. Como é que eu posso dar boas-vindas a alguém que não traz a doutrina que eu aprendi diretamente de Deus? Não. Serpente, eu vou te pegar aqui pelo cangote, eu vou te levar para fora do jardim e eu vou pisar na tua cabeça, serpente. Foi isso que Jesus fez, né? Jesus foi para fora da cidade, foi levado para fora da cidade, e lá ele exerceu o juízo sobre a serpente, né? Na cruz ele pisou sobre a cabeça da serpente. Então Paulo, em Romanos 16, diz, irmãos, eu peço que vocês notem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam e que vocês se afastem deles. João diz, olha, não recebam em casa. Nem deem as boas-vindas a todo aquele que for até vocês, não levando essa doutrina na qual vocês creram. Paulo, de novo, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. E a reprovação, a condenação aqui é pública, né? Porque se não for pública, a impressão que quem condena em segredo, quem reprova em segredo, a impressão é que essa pessoa, na verdade, está sendo cúmplice, né? Se eu vejo algo de errado acontecendo e eu só condeno na minha mente, só na minha mente eu digo, isso ali está errado. Mas eu não falo. Para quem está me observando e não conhece os meus pensamentos, pensa que eu estou sendo conivente, pensa que eu estou sendo cúmplice. Né? Então a implicação aqui, tratem de reprová-las, trate de condená-las, é uma condenação pública, é uma reprovação pública. Paulo, de novo agora, escrevendo a Tito. Porque é indispensável que o bispo, que o presbítero, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo, o presbítero, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Ele não deve apenas ensinar, mas ele deve ser capaz de contradizer aqueles que contradizem, aqueles que vão contra o ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem.
Então nós temos mandamentos bíblicos para que os falsos mestres e as suas heresias sejam notados, apontados, evitados, calados e reprovados, condenados. Tudo publicamente, não em segredo. Não em segredo, porque o engano não está sendo transmitido em segredo, né? O engano está sendo transmitido publicamente. Então eles devem ser notados, apontados, evitados, calados e reprovados publicamente. É por isso que o nosso irmão lá estava errado. Ele estava esperando uma força externa a ele, que uma força externa a ele levasse ele a obedecer aquilo que ele já deveria estar fazendo desde o princípio. Porque se Deus te deu a capacidade de enxergar o erro, Deus está te chamando para corrigir o erro. Né? Se Deus te dá a capacidade de perceber, não, aquilo ali, isso ali que está sendo pregado tá contra a palavra de Deus. É contrário, a pessoa tá distorcendo a palavra de Deus. Se Deus te deu essa capacidade, é porque Ele está te chamando para desfazer o engano. Ficar à espera de algum sentimento, de alguma percepção extrasensorial e mística, para somente então fazer aquilo que já está ordenado na Escritura, nada mais é do que rebeldia contra Deus, rebeldia contra a lei. Esse nosso irmão, ele estava rebelde contra Deus. Porque não foi agora que ele percebeu as heresias, não. Ele já percebeu há muito tempo, por isso que ele disse, olha, já faz tempo que eu queria fazer esse vídeo, mas eu não me senti guiado pelo Espírito Santo. Bom, tu estava sendo guiado pelo Espírito Santo quando tu percebeu o erro lá no passado. Tu foi rebelde. Ele foi rebelde à palavra de Deus. E claro, ele deu a essa rebeldia um verniz de falsa espiritualidade, né? Não, eu tenho que esperar o Espírito Santo me levar a fazer isso. Parece ser muito espiritual, mas é apenas um verniz de falsa espiritualidade. Continua sendo rebeldia. E covardia, claro. Covardia também. Rebeldia e covardia. Ah, não, eu vou esperar o Espírito Santo me levar a fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, mas eu não tenho coragem. Então eu vou fingir, bom, eu nunca vou fazer, e daí quando as pessoas perguntarem por que eu nunca fiz, eu vou dizer, bom, o Espírito Santo não me guiou. Eu não me senti guiado pelo Espírito Santo a fazer isso. Para que você possa perceber o completo contrassenso representado por esse uso impróprio, antibíblico, anticristão da expressão ser guiado pelo Espírito Santo, considere as seguintes variações da desculpa rebelde do nosso irmão. Imagine um marido casado, crente, né? Obviamente, se é marido, é casado, né? Imagine um homem casado, crente, afirmando o seguinte: eu sei que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, mas eu não estou me sentindo guiado pelo Espírito Santo. Eu não estou sentindo esse sentimento. Eu não estou sentindo essa percepção, essa sensorial e mística me levando a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então, quer saber? Eu não vou fazer isso. Eu não vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, porque eu não estou me sentindo guiado pelo Espírito Santo a fazer. Então, na verdade, eu vou ser para ela o marido tão mundano quanto os outros incrédulos que existem por aí. Porque eu não estou me sentindo guiado pelo Espírito Santo. Ou então uma mulher casada, crente. Eu sei que eu devo me submeter ao meu marido como a igreja está submissa a Cristo, mas eu não estou me sentindo guiada pelo Espírito Santo. Eu não estou sentindo esse sentimento, eu não estou sentindo essa percepção, essa sensorial, eu não estou sentindo aquele arrepio que me diz que eu tenho que agora me submeter ao meu marido. Então, quer saber? Eu não vou me submeter porque o Espírito Santo não está me guiando a fazer isso. Eu vou ser para ele uma esposa tão mundana como todas as outras mulheres que existem por aí.
Ou então um casal de pais cristãos. Nós sabemos que devemos educar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Mas quer saber? Nós não estamos nos sentindo guiados pelo Espírito Santo a fazer isso. Eu sei que o meu filho, a minha filha estão desobedecendo e que eu deveria discipliná-los, mas eu não estou me sentindo guiado pelo Espírito Santo a fazer isso. Então eu não vou discipliná-los. Eu não vou educá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Eu vou criar eles da mesma forma que todos os outros pais mundanos e pecaminosos criam seus filhos. Porque eu não estou me sentindo guiado, eu não tive aquele sentimento, eu não tive aquela percepção, essa sensorial e mística do Espírito me guiando. Então eu não vou fazer. Eu sei que eu devo abandonar a mentira pela verdade e o roubo pela generosidade. Aqui eu estou pegando Paulo em Efésios, né? Que eu tenho que deixar a mentira e falar a verdade com o próximo. E eu devo não apenas deixar o roubo, mas de fato trabalhar para que eu possa ser generoso. Então, eu sei que eu devo abandonar a mentira pela verdade e o roubo pela generosidade, mas eu não me sinto guiado pelo Espírito Santo a fazer isso. Então eu vou continuar mentindo. Eu vou continuar roubando. Eu vou continuar pecando contra Deus e contra o próximo. Porque eu não veio nenhum sentimento. Nenhuma manifestação do Espírito. Eu não tive nenhum sonho dizendo que eu deveria de abandonar a mentira pela verdade. Não aconteceu nada. Ninguém falou em línguas estranhas no culto. Ninguém profetizou. Olha, tu tem que deixar a mentira e começar a falar a verdade. Tu tem que deixar de roubar as pessoas e começar a ser generoso. Ninguém falou isso. Foi apenas a letra, e a letra mata. Foi apenas o pastor falando na igreja isso. E a letra mata, o Espírito não se manifestou, então o Espírito não está me guiando a fazer isso. Então vou continuar mentindo, roubando e cometendo todos os demais pecados contra Deus e contra o próximo. Ser guiado pelo Espírito Santo, tal como Paulo se expressa em Romanos 8, jamais poderá ser entendido como aquela ação que tem como base um sentimento ou uma percepção extrasensorial e mística que finalmente te dá a permissão para fazer aquilo que você já deveria estar fazendo desde o princípio. Esse entendimento falso e supersticioso da expressão ser guiado pelo Espírito é o que nós combatemos na introdução dessa mensagem, quando afirmamos que você, como discípulo de Jesus, não pode operar pelo princípio da inércia. Ou seja, você não pode esperar que uma força externa a você, supostamente o Espírito Santo, te coloque em ação. Ser guiado pelo Espírito Santo é agir proativa, preventiva e dinamicamente, obedecendo sempre à lei de Deus e à sua palavra em todas as circunstâncias e áreas da tua vida. A partir do momento que você entendeu que esse comportamento aqui é pecaminoso e que no lugar desse comportamento pecaminoso você deve fazer isso, esse entendimento é o Espírito Santo te guiando. Ah, olha só, isso aqui é pecado. Eu não sabia que era pecado. Mas agora eu descobri pela palavra de Deus que é pecado. Você não precisa esperar o Espírito Santo te levar. Não, o Espírito Santo está te guiando, te dando a percepção de que até esse momento eu não sabia que isso era pecado e agora eu percebi que é. Isso é o Espírito Santo te guiando. É essa percepção intelectual do que a palavra de Deus te proíbe de fazer e daquilo que a palavra de Deus te ordena que você faça.
Então você não precisa esperar que alguma manifestação sobrenatural aconteça para que você comece a amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Você, mulher, não precisa esperar que alguma coisa sobrenatural aconteça para que você comece a se submeter ao seu marido. Vocês, pais, não precisam esperar que alguma coisa sobrenatural aconteça para que comecem a criar e educar os filhos à doutrina da administração do Senhor. Isso você já deveria estar fazendo, tudo isso você já deveria estar fazendo desde o princípio. Desde o início. Então, de novo, ser guiado pelo Espírito Santo é agir proativa, preventiva e dinamicamente, obedecendo sempre à lei de Deus e a sua palavra em todas as circunstâncias e áreas da tua vida. Ou ainda, na terminologia que nós vamos usar no restante dessa pregação, ser guiado pelo Espírito Santo é obedecer a Jesus. Sempre e em todas as circunstâncias. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Obedecer a Jesus. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Mas para que você possa obedecer a Jesus, é necessário que você aprenda com Jesus, né? Porque, do contrário, como você poderia obedecer a Jesus se você nem sabe o que Jesus ordena que você faça? Considere agora aqueles que você ganhou para Jesus, dentre os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos. Como eles serão guiados pelo Espírito Santo e obedecerão a Jesus, se eles não aprenderem de Jesus e com Ele? É tua responsabilidade se assegurar que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos aprendam exclusivamente de Jesus e obedeçam unicamente a Ele. Assim como você não deve operar pelo princípio da inércia, esperando que uma força externa a você, supostamente o Espírito Santo, te coloque em ação, tampouco o devem fazer aqueles que você ganhou para Cristo. Assim como você não deve ficar supersticiosamente à espera de um sentimento ou percepção extrasensorial e mística para começar a fazer aquilo que você já deveria estar fazendo desde o princípio, tampouco assim devem esperar e agir aqueles que você ganhou para Jesus. A partir do momento que você salva alguém mediante a pregação do Espírito Santo, desculpe. A partir do momento que você salva alguém mediante a pregação da salvação de Deus, mediante a pregação do Evangelho, você se torna responsável por aquela pessoa. Não é assim, não, eu preguei pro meu familiar, eu preguei pro meu amigo, pro meu vizinho, pro meu conhecido, eu ganhei ele para Cristo, mas agora ele que se vire. Não, é tua responsabilidade cuidar dessa pessoa. Afinal de contas, essa pessoa agora é teu irmão menor. E é a responsabilidade de um irmão cuidar dos seus irmãos menores. Isso a gente aprende lá no início da Bíblia, né? Lá em Gênesis. Quando Caim matou Abel, Deus chega até Caim e diz: olha, onde é que tá o teu irmão? E Caim, né, com a consciência culpada, diz: eu que vou saber onde está o meu irmão? Por acaso eu sou cuidador dele? Eu tenho a responsabilidade de cuidar dele? Sim, tinha. Ele era o irmão mais velho. Ele deveria cuidar do seu irmão mais novo. É por isso que Jesus diz: se o teu irmão pecar, você não pode dizer, não tem nada a ver comigo. Não. Se o teu irmão pecar, vá até ele e confronte ele com o seu pecado. Por quê? Porque você é responsável pelo teu irmão. Porque você e o teu irmão fazem parte do mesmo corpo. Né? E se
Se eu machuco a minha mão, o meu cérebro não pode dizer, não é comigo. Claro que é contigo. O cérebro e a mão fazem parte do mesmo corpo, né? A mente e a mão fazem parte do mesmo ser. Então, como assim não é comigo? Claro que é contigo. Tu machucou a tua mão, tu precisa cuidar da tua mão. Então, a partir do momento que você ganha alguém para Jesus, é tua responsabilidade cuidar dessa pessoa. É tua responsabilidade acompanhar essa pessoa nos seus primeiros passos com Deus. Em outras palavras, é tua responsabilidade discipular essa pessoa. E é tua responsabilidade garantir que eles sejam verdadeira e eficazmente guiados pelo Espírito Santo a obedecer a Jesus, sempre e em todas as circunstâncias. E para que eles obedeçam a Jesus, é necessário que eles aprendam com Jesus. E é por isso que você deve, nesse processo de discipulado, ordenar que aqueles que você ganhou para Cristo dentre os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, é necessário que você ordene que eles aprendam exclusivamente de Jesus, para que eles possam obedecer unicamente a Ele, para que eles sejam guiados pelo Espírito Santo. E é disso que nós trataremos no tempo que nos resta nessa mensagem. Em mensagens passadas, nós começamos a considerar o conteúdo da pregação que você deve fazer da salvação de Deus, aqui no Salmo 40, 10, né? Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Mas como você prega essa salvação? Qual é o conteúdo da pregação? Em mensagens passadas, nós começamos a considerar exatamente qual é o conteúdo da pregação que você deve fazer da salvação de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos. E nós afirmamos que o conteúdo dessa pregação que você fará da salvação de Deus não é alguma coisa que você inventou. Não é algo que te vem na tua cabeça. O conteúdo da pregação é aquilo que está na palavra, é aquilo que está na Escritura. É por isso que essa semana eu critiquei um videozinho que foi compartilhado no grupo da igreja. Porque eu assisti aquele vídeo e pensei, mas que é isso? Não tem nada ali que seja bíblico. Embora esteja usando uma terminologia bíblica, embora esteja usando palavras próprias do cristianismo, mas os conceitos apresentados ali estão completamente errados. E a legenda do vídeo dizia, né, o mundo precisa assistir isso. No final da minha crítica eu disse, não, o mundo não tem que assistir isso aqui. Porque se o mundo assistir isso aqui, eles nunca vão chegar à vida eterna. Porque não está dito ali o que é a vida eterna e como se consegue a vida eterna. E eu concluí dizendo, o mundo precisa que você pregue a palavra de Deus. É isso que o mundo precisa. Então, o conteúdo da pregação que você fará da salvação de Deus deve ser regido pela própria Escritura. Não é aquilo que você imaginou, não é aquilo que qualquer outra pessoa tenha imaginado, não. É o que está na Bíblia. A Bíblia rege a pregação que você faz. Da mesma forma que a Bíblia tem que reger a pregação que eu faço, né? Eu não posso chegar aqui e falar alguma coisa que surgiu na minha mente ao longo da semana. Eu devo pregar aquilo que está na Escritura, né? E se eu não prego aquilo que está na Escritura, qual é a responsabilidade de vocês? É rejeitar, né? Se eu chego aqui falando qualquer coisa que me veio à mente, você tem que pensar, eu gosto do João, mas essa pregação que ele está fazendo não tem nada a ver. Então, da mesma forma, sendo a minha responsabilidade garantir que a minha pregação é regida pela Escritura,
Se você realmente quer que os teus familiares, amigos, vizinhos e desconhecidos sejam salvos, a tua pregação a eles deve ser regida pela Escritura, a menos que você não se importe. Né? Se você realmente não se importa, daí também pouco importa aquilo que você vai pregar. Então, na verdade, se você nem se importa, por que você pregaria de alguma forma? Né? Se você não se importa, nem pregue. Mas se você se importa, se você deseja, se você é como o rico que foi para o inferno, naquela parábola que Jesus contou. E ele diz para o pai Abraão, que representa Deus, ele diz, olha, ele demonstra preocupação, né? Ele está preocupado com seus irmãos. Ele diz, olha, o senhor deve fazer com que o Lázaro ressuscite, para que ele vá até a minha família, vá até a minha casa e pregue para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Se você é como esse rico que foi para o inferno, mas mesmo tendo ido para o inferno, está preocupado com o destino eterno dos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, se você tem essa preocupação, você deve pregar a eles a salvação de Deus. E a tua pregação deve ser regida pela Escritura. E nós demonstramos então como Salmo 32, a gente já vai para lá, Salmo 32, nós demonstramos em pregações passadas como o Salmo 32 fornece o conteúdo básico e elementar que não pode faltar na pregação que você deve fazer da salvação de Deus. Os 2 primeiros versos do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Esses 2 versículos aqui são citados por Paulo, lá em Romanos 4, versículos 7 e 8. A partir desses 2 versículos aqui, nós pregamos a necessidade da fé no Deus que perdoa e justifica os pecadores. Isso em uma pregação passada. Numa pregação posterior, nós fomos para Colossenses 1:21. Passagem a partir da qual nós demonstramos por que e como você deve pregar o arrependimento aos incrédulos e pecadores. E a partir dessa pregação nós afirmamos que você deve ordenar que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e passem a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra, porque isso é o arrependimento. A pessoa, na sua incredulidade, ela pensava, sentia, raciocinava, queria e desejava conforme Deus condena na sua palavra. Ela pensava, sentia, raciocinava, queria e desejava conforme Deus condena. Tudo aquilo que Deus reprova na sua palavra é isso que a pessoa pensava, sentia, raciocinava, queria e desejava. O que é o arrependimento? É quando a pessoa muda completamente. É quando ela agora passa a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar, não conforme Deus condena, mas conforme Deus ordena na sua palavra. Isso é o arrependimento. Há 2 semanas nós retornamos ao Salmo 32, para a partir dele demonstrar como deve ser a vida dos pecadores após o seu arrependimento de pecados e fé em Jesus. E naquela pregação nós defendemos que o primeiro comportamento apropriado a um discípulo de Jesus, que demonstra a veracidade e a eficácia do seu arrependimento e fé, é a sua recusa em esconder de Jesus os seus pecados. Salmo 32, versículos 3, 4 e 5. Quando eu guardei silêncio, envelhecendo os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Eu não escondi o pecado do Senhor, né? Eu estava escondendo, mas a partir de agora o Senhor me disciplinou e eu finalmente caí em mim e agora não vou mais esconder os meus pecados do Senhor. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado.
Já o segundo comportamento próprio de um discípulo de Jesus, que é consequência lógica do primeiro, é a sua prontidão em se esconder em Jesus quando a vida se torna difícil. Versículo 6. Por isso, tendo em vista esse perdão recebido, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas a angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E o terceiro comportamento apropriado a um discípulo de Jesus, que será o tema dessa mensagem, e que demonstra a veracidade do arrependimento de pecados em fé em Jesus, é a disposição em aprender de Cristo, é a disposição em aprender com Jesus. Versículos 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti ou para que te obedeçam. Nos versículos 8 e 9 do Salmo 32, o próprio Deus, ou a gente pode dizer, o próprio Jesus se dirige a Davi. E por extensão a nós e também aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E essas palavras aqui dos versículos 8 e 9 certamente devem ser consideradas em conjunto com o mandamento pelo qual Jesus ordena que os seus discípulos aprendam dele e com ele. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, certamente, essas duas passagens aqui, Salmo 32, versículos 8 e 9, e Mateus 11, 28 e 29 e 30, são passagens paralelas, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que te obedeçam. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, como o mestre dos seus discípulos, é aquele que está qualificado para instruí-los, para ensiná-los o caminho no qual eles devem andar. E entre os discípulos de Jesus, que devem aprender com ele, com o seu mestre, estão incluídos você e também todos aqueles que você ganhou para Jesus. Sejam eles teus familiares, amigos, vizinhos ou conhecidos. Entre esses que devem aprender com Jesus, estão incluídos você e todos aqueles que você ganhou para Jesus. E vocês estão cansados de saber isso. Nós já observamos em pregações passadas que a Escritura usa as figuras do andar e do caminho como metáforas para o estilo de vida de uma pessoa. Vocês sabem disso, né? Então, quando nós lemos aqui, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, Jesus está dizendo, olha, eu vou te instruir e eu vou te ensinar o estilo de vida que tu deves viver. Isso diz respeito a você, isso diz respeito a todas as pessoas que você ganhou para Jesus. Como Jesus ensina aos seus discípulos? Como Jesus instrui os seus discípulos? Como Jesus instrui
aqueles que você ganhou para Jesus dentre os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Ele instrui eles, ele os ensina, ele ensina a eles esse estilo de vida por meio da sua palavra. É através da sua palavra que Jesus instrui os seus discípulos. E quando Jesus instrui e ensina por meio da sua palavra o modo de vida que os seus discípulos devem viver, quando ele instrui por meio da sua palavra o modo de vida que as pessoas que você ganhou para Jesus devem viver, ele de fato está interessado neles, nessas pessoas. Ele está interessado no aprendizado deles. Ele está interessado que eles de fato aprendam, que eles de fato entendam e compreendam. Ele está interessado no progresso que eles fazem nesse entendimento e nessa compreensão. Isso nós vemos a partir daquilo que está no final do versículo 8. Guiar-te-ei com os meus olhos. Esse guiar com os olhos aqui não tem o sentido de que Jesus está vigiando os seus discípulos com o objetivo de pegar eles no flagra. Jesus não é como aquele guarda municipal ou policial que está à espreita, só cuidando para ver se aquela pessoa vai infringir alguma lei, se aquela pessoa vai cometer algum erro, para então pegar aquela pessoa no flagra e aplicar a ela uma multa. Não é isso que o texto quer dizer quando ele afirma, quando Jesus diz, guiar-te-ei com os meus olhos. O que o texto quer dizer aqui com essa expressão é o mesmo que um pai e uma mãe fazem quando o seu filho, a sua filha, vão atravessar a rua. O que uma mãe, um pai responsável faz? Antes eles já ensinaram o seguinte, né? Tu tem que olhar para os dois lados. Tu não pode simplesmente começar a atravessar sem ter olhado para um lado e para o outro para ver se não vem um carro. Não, tu tem que olhar para os dois lados. Mas mesmo depois de ter repetido isso pela milésima vez, os pais vão deixar o seu filho, a sua filha atravessar a rua, mas o que o pai e a mãe fazem? Eles observam, né? Eles não confiam inteiramente no seu filho e na sua filha. Eles sabem que o filho e a filha vão olhar, mas eles não confiam inteiramente. Eles mesmo olham para um lado e para o outro, né? Eles observam o filho e eles olham para lá e verificam se realmente dá para atravessar. Isso é um pai e uma mãe guiando o seu filho com seus olhos. É isso que o texto quer dizer aqui. Guiar-te-ei com os meus olhos. O objetivo não é pegar no flagra, embora Jesus sempre pegue os seus discípulos no flagra, mas não é esse o sentido aqui. O sentido é que Jesus realmente está interessado. Ele está interessado no aprendizado. Ele não é como aquele professor na escola que simplesmente ele sabe o que ele deve ensinar e ele sabe que ele deve chegar no final do ano letivo e ele tem que ter coberto todo o plano de estudos. E ele simplesmente começa a passar a matéria, passar o conteúdo e ele não está nem aí se os seus alunos estão aprendendo ou não. Não, Jesus não é como esse professor. Jesus é como aquele professor que passa a matéria e quando ele percebe que um ou outro aluno, ou de repente toda a turma, não entendeu, ele
Ele pensa o seguinte: não, vou ter que atrasar aqui um pouquinho o cronograma, porque eu vou ter que me assegurar que eles entendam isso aqui, porque se eles não entenderem isso aqui, nem adianta continuar, porque o que vem adiante aqui depende do entendimento dessa parte aqui. Se eles vão entender isso aqui, eles não vão entender aquilo lá. Então Jesus diz aos seus discípulos aqui: guiar-te-ei com os meus olhos. Esse é o sentido da frase. Guiar-te-ei com os meus olhos. O interesse que Jesus tem de que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos que se converteram a Ele, aprendam a viver segundo o que Ele os ensina na sua palavra. E Jesus está interessado na obediência deles, exatamente porque Jesus sabe que não existe nada melhor para eles do que eles obedecerem a Ele. Da mesma forma que um pai e uma mãe sabe que não existe nada melhor para o seu filho, para a sua filha, do que a obediência desse filho e dessa filha àquilo que eles ordenam, assim também Jesus. Por isso que Jesus continua no versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti, ou para que te obedeçam. Né? Porque se você não usar um freio e cabresto, nem o cavalo, nem a mula vão te obedecer. Jesus ordena que os seus discípulos, que aqueles que você ganhou para Jesus, não sejam nem como o cavalo e nem como a mula. Porque eles não têm entendimento. Eles devem ser guiados e controlados com rédeas e freios. E normalmente a interpretação que ouvimos desse verso é que o cavalo, por ser mais agitado, ele se precipita. E a mula, ao contrário, empaca e não vai a lugar nenhum. E de fato, nós não devemos ser precipitados e tampouco devemos empacar. Mas a chave para entendermos esse verso aqui, na verdade, está na explicação de que nem o cavalo, nem a mula possuem entendimento. Nem o cavalo, nem a mula possuem entendimento. O comportamento deles não é um comportamento inteligente. O comportamento deles é um comportamento instintivo. Eles não têm entendimento. Eles apenas têm instinto. E Jesus quer que os seus discípulos, Jesus quer que aqueles que você ganhou, dentre os que ganhou para Ele, entre os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, Jesus quer que eles aprendam dele e com Ele, a partir da sua palavra, todas as coisas que dizem respeito à sua vida nesse mundo, para que eles sejam discípulos seus maduros. Discípulos seus plenos de entendimento, a tal ponto de saberem exata e precisamente o que deve ser feito em quaisquer circunstâncias em que se encontrarem. O propósito de Jesus é que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, tendo se convertido a Ele, não sejam aquele tipo de pessoa que vive improvisando soluções precárias para os seus problemas. Talvez você conheça pessoas assim, e talvez você seja esse tipo de pessoa. Talvez você conheça pessoas assim, e talvez você seja esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que vive improvisando soluções precárias para os seus problemas. A pessoa que vive apenas para apagar incêndio, como se diz. Dá um problema aqui, ela improvisa uma solução aqui. Logo já dá outro problema lá, ela improvisa uma outra solução. E o problema é que a improvisação que foi feita para solucionar, entre aspas, esse segundo problema, vai desfazer a improvisação que ela fez para solucionar o primeiro problema. E daí o primeiro problema aparece de novo. E ela vai ter que improvisar, e daí aparece um outro problema lá, e ela vive improvisando soluções precárias para os seus problemas.
Jesus não quer que seus discípulos sejam assim. Agindo sem entendimento, agindo por instinto. Jesus não quer que você seja como um cavalo e como uma mula, que precisa que alguém coloque um freio e um cabresto para ficar te controlando. Não. Jesus quer que você tenha entendimento. Que você saiba exatamente o que deve ser feito. Dá um problema, você não fica desesperado com o problema. Você sabe exatamente o que deve ser feito. Mais ou menos como o Vitor, né? Tá dirigindo o carro, dá um problema. Tu não fica desesperado, né? Porque embora de repente tu não saiba, eu não sei exatamente qual é o problema, mas tu vai abrir o capô e tu vai, é aquilo ali. Eu sei resolver isso ali. Né? Qualquer coisa que aconteça, tu sabe. De repente tu não vai ter à mão exatamente aquilo que tu precisa para resolver na estrada, mas tu sabe exatamente o que precisa ser feito. É assim que Jesus quer os seus discípulos. Aconteceu o problema? Eu sei como aquilo ali deve ser resolvido. Tranquilo. O propósito de Jesus é que as pessoas para quem você que você ganhou para ele não sejam um tipo de crente que só vai descobrir a solução bíblica para os seus problemas quando o problema surgir. Ai, deu problema no meu casamento, agora eu vou ter que estudar a palavra de Deus aqui para saber como resolvo esse problema no meu casamento. Ou deu problema com os meus filhos, agora eu vou ter que descobrir qual a solução que a Bíblia dá para esse problema dos meus filhos. Não. O objetivo de Jesus é que seus discípulos, de antemão, já saibam como resolver qualquer problema que surja nas suas vidas. Deu problema no casamento? Bom, eu sei como resolve isso. Tá dando problema com os filhos? Eu sei como resolve isso. E na verdade, se você já sabe, se você já souber como resolve, na verdade você já vai estar tomando passos para que o problema nem ocorra, né? Se você tem conhecimento de mecânica, você não vai esperar que aquela peça se desgaste tanto até dar o problema, né? Não. Você sabe, dentro de tantos quilômetros eu vou ter que revisar aquela parte ali, dependendo eu vou ter que trocar, né? Porque você está fazendo uma manutenção preventiva. Quando você sabe como solucionar os problemas, na verdade você sabe como fazer para evitá-los. Então, quando você de antemão já sabe como resolver os problemas do casamento e com relação aos filhos, na verdade você já sabe como fazer para nunca dar esses problemas. Então, o propósito de Jesus é que os seus discípulos, você, as pessoas que você ganhou para ele, já saibam de antemão como resolver os mais variados problemas antes mesmo deles ocorrerem. E isso só vai ser possível se os discípulos dele, se as pessoas que você ganhou para ele, investirem tempo no estudo da palavra de Deus. Porque para entender de mecânica, tu teve que investir tempo, né? Teve que investir tempo para entender como um carro, qual é o funcionamento básico de um carro. E daí tem aqueles carros mais antigos que tem uma determinada tecnologia atrasada e tem os carros mais novos que já funcionam, tem uma tecnologia mais avançada, obviamente. Então, tu sabe exatamente como é que funciona. Tu investiu tempo para entender aquilo ali. Da mesma forma, o discípulo de Jesus.
Ele deve investir tempo no estudo da palavra de Deus, tanto por meio da leitura pessoal, quanto também pela sua disposição em ouvir a pregação que é feita na sua igreja. No seu caso, nessa igreja. Porque afinal de contas, você é membro, você frequenta aqui. O que significa que você deve aprender aqui. Se você quer aprender em outra igreja, o procedimento correto qual é? É chegar a dizer, pastor, eu quero agradecer muito por tudo aquilo que o senhor nos ensinou, mas nós entendemos que aquela igreja lá é melhor para nós. Então deixa de ser membro aqui e se membra naquela igreja lá. Aí sim você vai aprender lá. O que não pode, o que é errado, é alguém que é membro na igreja lá e querer aprender aqui. Não faz nenhum sentido, né? Se quer aprender aqui, deixe de ser membro lá e seja membro aqui. Se quer aprender lá, é membro aqui, mas quer aprender lá? Não. Deixe de ser membro aqui e aprenda lá. Agora não finja, né? Não, eu vou fingir que eu sou membro aqui, mas vou aprender lá. Não. Isso é errado, isso é feio, isso é mentira, isso é engano. Para que fazer isso? Não faça isso. Seja aberto, seja sincero. Você quer que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ao se converterem a Jesus, sejam guiados por Jesus? Ou ainda, conforme a terminologia que nós usamos na introdução, você quer que ao se converterem a Jesus, eles sejam guiados pelo Espírito Santo na obediência a Jesus? Você quer que... Você quer ter a certeza de que eles estão vivendo em conformidade com o plano que Deus determinou para as suas vidas? Ordene que eles aprendam de Jesus o estilo de vida que eles devem viver como discípulos seus. Ordene que eles invistam tempo na leitura pessoal da palavra de Deus. Mas mais do que isso, ordene que eles se esforcem para sempre estarem presentes nos cultos da igreja, desta igreja, né? Porque se foi você que ganhou eles para Jesus, não faz muito sentido você ter ganho eles para Jesus e incentivar que eles frequentem outra igreja, né? Porque se essa igreja aqui não é boa para aqueles que você ganhou para Jesus, então ela não deve ser boa também para você. Né? Imagine que eu tenho um médico que resolveu o meu problema de saúde, e daí agora eu tenho um familiar meu que está com o mesmo problema de saúde, mas em vez de recomendar o mesmo médico que me ajudou e me curou, eu digo, não, vai naquele outro médico lá. Faz algum sentido? Não faz, né? Então, ordene que eles invistam tempo na leitura pessoal da palavra. Talvez vocês não entendam o que eu quero dizer com ordene. É o seguinte, você não deve permitir que eles gastem mais tempo com outras coisas do que com a palavra de Deus. Você deve se assegurar de que eles estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o que eu quero dizer com isso? É simples, você percebe que eles não estão fazendo isso, é você chegar neles e dizer, olha, tu tem que fazer isso. É a mesma coisa do Vitor ali, ele percebe que tem uma coisa errada no carro de alguém, ele vai dizer, cara, tu tem que fazer isso aqui, senão vai dar um problema maior lá na frente, tu vai gastar muito mais dinheiro.
Faz isso agora. É isso que eu quero dizer com não permita ou com ordene. É ficar insistindo com a pessoa para que ela faça aquilo que é o correto. Ordene que eles invistam tempo na leitura pessoal da palavra de Deus. Ordene que eles se esforcem para sempre estar presentes nos cultos dessa igreja, quando então eles ouvirão a pregação da palavra de Deus. E na verdade esse vai ser o foco da aplicação que nós faremos. Não tanto o estudo pessoal da palavra de Deus, mas sim esse esforço para estar presente nos cultos, para ouvir a pregação da Escritura. E nessa aplicação que nós vamos fazer aqui, nós vamos revisitar uma pregação passada, que foi pregada em julho do ano passado, cujo título é Não subestime nem despreze a palavra de Deus. E naquela pregação nós começamos tratando acerca da missão e responsabilidade do ministro da palavra. A missão com a qual Deus encarregou os ministros dessa igreja, e na verdade de qualquer igreja, a missão e responsabilidade é a de ensinar com correção e com aplicabilidade a Escritura a todos os seus ouvintes. Essa é a missão, essa é a responsabilidade, ensinar a Escritura. Ensinar a Escritura com correção e com aplicabilidade. Essa é a missão. Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Isso quer dizer que antes de ensinar a igreja, os próprios ministros devem entender e compreender com correção e aplicabilidade a palavra de Deus. Antes de ensinar, você deve saber. Não há como você ensinar, não tem como você ensinar aquilo que você não sabe. Tendo feito isto, tendo entendido para si próprios, com correção e aplicabilidade à palavra de Deus, os ministros devem se esforçar para ensinar à igreja todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, aplicando o seu conteúdo, o conteúdo da palavra de Deus, a todas as áreas da vida daqueles que os ouvem. Essa é a missão e responsabilidade dos ministros da palavra. E sendo essa a sua missão e responsabilidade, qual é a missão e responsabilidade com a qual Jesus encarregou a você? Qual é a missão e responsabilidade com a qual Jesus encarregou as pessoas que você ganhou para ele? A missão e responsabilidade é a seguinte: garantir que os ministros de Deus sejam bem-sucedidos na missão e responsabilidade deles. A missão do ministro é ensinar a Escritura como ela é. Essa é a missão do ministro. E a missão daquele que ouve é garantir que o ministro seja bem-sucedido. É aprender. É entender. Essa é a missão. Qual é a missão de um professor na escola? É ensinar. E qual é a missão do aluno? É aprender. Porque é simplesmente impossível ensinar um aluno que não está disposto a aprender, né? Todos nós fomos para a escola e eu creio que todos nós passamos por um momento em que a gente não estava muito afim de aprender. Eu não estou disposto a aprender. E qual foi o resultado? A gente não aprendeu, né? Quando tu não está disposto a aprender, tu pode ter diante de ti o melhor professor que já existiu. Tu não vai aprender. Então a missão do ministro é ensinar. A missão do ministro é ser o melhor pregador que ele pode ser. Não quer dizer que ele vai ser o melhor pregador que existe, mas ele deve se esforçar ao máximo para ser o melhor. O melhor que ele pode ser. E a missão e a responsabilidade daqueles que ouvem
é serem os melhores ouvintes, é serem os melhores alunos que eles podem ser. A tua missão e responsabilidade é se esforçar ao máximo para aprender e entender com correção a palavra de Deus e compreender como aplicá-la a todas as áreas da tua vida. Essa é a tua missão e responsabilidade, e essa é a missão e responsabilidade das pessoas que você ganha para Jesus. E por que isso? Por que essa é a tua missão? Por que essa é a tua responsabilidade e de todos os demais discípulos de Jesus? Simples. Há duas razões pelas quais um ministro da palavra é mal sucedido. Existem duas razões. A primeira é quando ele realmente não é um bom ministro da palavra de Deus. Porque aí que tá. Às vezes a gente pensa que para o ministério basta boa vontade. Não. Existe um ditado que muitas pessoas consideram bíblico, mas que na verdade é completamente antibíblico. O ditado é aquele que diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Esse ditado é antibíblico. Não é verdade. Quando Paulo vai escrever a Timóteo e a Tito acerca de como deve ser o presbítero, como deve ser o bispo, como deve ser o pastor, quais são as qualificações, Paulo diz, olha, ele deve ser apto para ensinar. Paulo não diz assim, não, pega aí qualquer um que esteja disposto e daí Deus vai dar a capacidade para ele fazer. Não. Paulo diz, um dos requisitos deve ser a aptidão dessa pessoa para ensinar. E em Tito, inclusive, é mais completo. Diz que deve ser apto não apenas para ensinar positivamente, mas deve ser apto também para refutar aqueles que contradizem o ensino. E mais do que isso, deve ser apto para calar a boca daqueles que contradizem o ensino. Ele deve ser apto para falar de tal forma que a pessoa que contradiz o ensino perde as palavras, não sabe mais o que falar. Porque o ministro é tão bom, ele é tão hábil na capacidade dele de interpretar a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus, que ele tirou todas as desculpas daquele que contradiz. Então, voltando aqui, a primeira razão pela qual o ministro falha é realmente porque ele não tem essa aptidão. Ele até tem boa vontade, mas ele não tem a capacidade de ensinar realmente. Ele não sabe como. Essa é a primeira razão pela qual o ministro falha. E nesse caso, Deus vai cobrar do ministro. Deus vai dizer, cara, por que tu não deu atenção para aquilo que Tiago falou? Tiago disse, olha, nem todos queiram ser mestres. Né? Nem todos querem ser mestres. Tu devia ter dado atenção àquilo que Tiago falou. Agora tu te meteu num lugar onde tu não devia ter te metido. Tu pensava que bastava apenas uma boa intenção? Tu te apresentou para a obra e agora eu vou te julgar mais pesadamente. Se tu tivesse ficado no teu canto, eu não te julgaria tão pesadamente. Mas tu quis, agora eu vou te julgar pelas falhas do teu ministério. Essa é a primeira razão. A segunda razão para o insucesso de um ministro é uma igreja que não está disposta a ouvir.
E daí, nesse segundo caso, Deus não vai cobrar do ministro. Nesse segundo caso, Deus vai cobrar dos seus ouvintes. Nesse segundo caso, Deus vai dizer: olha, eu coloquei para vocês lá. Ele não era o melhor pregador do mundo. Não, ele não era. Mas ele era bom. Ele sabia do que ele estava falando. Mas vocês não deram atenção. Naquela imagem que Deus usa na profecia de Ezequiel, eu coloquei uma atalaia diante de vocês, ele soou a trombeta, mas vocês não se deram por avisados. Como atalaia, ele não foi bem sucedido, ele não conseguiu cumprir a missão dele. A todo tempo ele estava soando a trombeta, mas foi em vão. Mas foi em vão não por culpa dele. Foi em vão por culpa de vocês. Nesse caso, Jesus vai cobrar o insucesso do ministro, não do ministro, mas os seus ouvintes. Daqueles que se recusaram a ouvir, a aprender, a entender, a compreender, a praticar a palavra de Deus. Isso é muito sério. Porque Jesus disse que daqueles a quem muito foi dado, será também cobrado muito. E Jesus conhece exatamente todas as oportunidades que você e das pessoas que você ganhou para ele. Jesus conhece exatamente todas as oportunidades que vocês tiveram para ouvir, aprender, entender, compreender e praticar a sua palavra. Jesus conhece. Porque, se lembra? Ele está te guiando com os seus olhos. Ele não está ali para te pegar no flagra, mas ele também te pega no flagra. Né? Da mesma forma como o pai e a mãe que está guiando o seu filho com os olhos e percebe que o filho não obedeceu. O filho não olhou para os dois lados. Você só não falou nada porque você olhou para os dois lados e viu que não estava vindo nenhum carro. Então você não falou nada. Mas você flagrou o teu filho, a tua filha te desobedecendo. Então Jesus sabe, Jesus conhece todas as oportunidades que você e as pessoas que você ganhou para ele tiveram para ouvir, aprender, entender, compreender e praticar a sua palavra. Oportunidades essas que vocês, por razões distintas, mas igualmente indignas, desprezaram e desperdiçaram. Jesus conhece todas as vezes que você e as pessoas que você ganhou para ele preferiram fazer qualquer outra coisa do que ler e estudar a Escritura. Jesus conhece todas as vezes que você e as pessoas que você ganhou para ele deixaram de vir aos cultos, ou por achar que tinham um compromisso mais importante, ou simplesmente porque, eu estou cansado, não estou com vontade. Jesus conhece. E me diz uma coisa, quando você ia para a escola e o professor ia passar a prova, chegou o dia da prova, quando ele ia passar a prova para você, ele considerava o seguinte, eu vou dar o João Batista como exemplo. O João Batista faltou naquela aula em que eu ensinei isso, e ele também faltou naquela outra aula em que eu ensinei aquilo. Então eu não posso colocar esses dois assuntos na prova para o João Batista. É assim que o professor age? Não, né? O professor age da seguinte forma: olha, eu passei esse assunto. É isso que eu vou cobrar na prova.
se o aluno esteve presente ou não? Competia ao aluno se ele faltou, né? Competia ao aluno tentar recuperar aquilo que ele perdeu. Pedir para um colega o caderno emprestado para né, copiar ali, de repente pedir para o próprio colega explicar, de repente pegar o colega mais inteligente que tem e explicar para ele aquilo que ele perdeu, para ir bem na prova. Jesus, quando passa as provas, em primeiro lugar, as provas de Jesus não são teóricas. Jesus não te dá um questionário para que você responda. Jesus não dá para o homem casado o seguinte questionário: o que tu vai fazer se a tua esposa morrer? Não é isso que Jesus faz. Sabe o que Jesus faz? Jesus mata a tua esposa. Essa é a prova. O que tu vai fazer se a tua esposa te trair? O que tu vai fazer se a tua esposa botar na cabeça, quer saber? Eu não quero mais ficar casada contigo. Não quero mais. Cansei. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer se a tua filha adolescente não quer mais te obedecer? Se ela quer namorar um incrédulo, o que tu vai fazer? Jesus não dá um questionário. Jesus faz acontecer aquilo ali. E de repente, aquilo que você precisava aprender para saber o que fazer nessa circunstância foi tratado naquele culto em que você disse: tem um aniversário do fulano de tal, acho que eu vou no aniversário. Ou então eu tô cansado, hoje eu não vou ir no culto. De repente foi ali que foi tratado da solução desse problema e você faltou. E Jesus, como professor da escola, não está preocupado em, não, fulano de tal faltou naquele culto porque ele queria ir no aniversário ou porque ele estava cansado, então eu não posso prová-lo nessa área. Não, Jesus como professor na escola, ele não está nem aí. Ele vai passar a prova. E você saberia o que fazer, como resolver aquele problema, ou pelo menos como começar a resolver aquele problema, você saberia se você estivesse presente, mas você não estava presente. E agora você não sabe como fazer. Você faltou por um motivo indigno. E Jesus sabe disso. E Jesus vai considerar que você recebeu aquilo. Foi dado muito para você. Você desprezou aquilo que estava sendo dado. Jesus vai cobrar o muito que foi dado para você e que você desprezou. Se você e as pessoas que você ganhou para Jesus não aprenderem devidamente o modo como Jesus ordena que vocês vivam neste mundo, por falha dos ministros de Deus, porque eles não eram bons pregadores, não eram bons pastores, não sabiam. Nesse caso, Jesus vai cobrar de você apenas aquilo que você aprendeu por si próprio. Apenas isso. Porque não foi dado muito, né? Você teve o azar de parar numa igreja em que o pessoal não sabia muito das coisas. Então, te foi dado pouco. Vai ser cobrado pouco.
Mas se vocês não aprenderam devidamente o modo como Jesus ordena que vocês vivam neste mundo por falta de interesse, Jesus cobrará de vocês o muito que, tendo sido disponibilizado a vocês, e quando eu falo vocês aqui, é você e as pessoas que você ganhou para Jesus, Jesus vai cobrar o muito que, tendo sido disponibilizado a vocês, mas foi por vocês desprezado. E algo que me chamou a atenção nos anos da pandemia foi o seguinte: lá nos Estados Unidos, alguns estados americanos, como a Califórnia, por exemplo, obrigaram as igrejas a realmente fecharem as portas. Aqui no Brasil não houve essa obrigação de fechar as portas, mas tinha aquela limitação, né? Não podia ter mais de tantas pessoas assim por diante. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo, não. A igreja não é algo essencial, então não vai abrir as portas. Loja de bebida alcoólica, lá na Califórnia, estavam abertas. Lugares para as mulheres fazerem aborto estavam abertos, mas a igreja não podia. O que me espantou é que muitas famílias cristãs que residiam nesses estados, eles se mudaram para outros estados que não tinham uma restrição tão grande assim, à procura de igrejas que estavam com as suas portas abertas. E isso me espantou. Isso me espantou porque isso jamais aconteceria no Brasil. Quem aqui mudaria para um outro estado? Não porque você tem a oportunidade de ter um emprego melhor, ou porque estão te oferecendo um salário melhor, ou porque de repente aquele estado lá a segurança pública é melhor. Não. Quantos aqui mudariam para um outro estado em busca de uma igreja fiel? Não, eu vou abandonar a minha vida aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Vou abandonar esse emprego que eu tenho aqui. E eu vou para outro lugar. Não porque a insegurança é demais, não porque há muita bandidagem, não porque eu estou recebendo a proposta de um emprego melhor, não. Eu vou para outro lugar porque eu estou em busca de uma igreja boa para mim e para minha família. Isso jamais aconteceria no Brasil. E obviamente eu estou generalizando. Talvez acontecesse uma ou outra vez, mas de uma forma geral, conhecendo como funciona a mentalidade dos crentes brasileiros, isso jamais aconteceria. Os crentes brasileiros normalmente trocam de igreja porque eles estão a fim de uma igreja que seja mais cool, mais legal. Uma igreja que, de repente, não pegue tão pesado. Então, observe esse contraste gritante. Nos Estados Unidos, os crentes mudam de um estado para outro para ouvirem a pregação da palavra de Deus. No Brasil, os crentes trocam de igrejas por subestimarem e desprezarem a pregação da Escritura. É necessário afirmar que nessa igreja, obviamente não existe igreja perfeita, né? Alguém já disse que se você está em busca de uma igreja perfeita, e se você encontrar uma igreja perfeita, não frequente ela. Porque como você é imperfeito, ao começar a frequentar aquela igreja perfeita, ela deixará de ser perfeita, né? Ou seja, não existe igreja perfeita. Todas as igrejas, elas pecam em algumas coisas. Mas ainda assim é necessário afirmar que nessa igreja existe um esforço para pregar a palavra de Deus com fidelidade. Por todos os erros que possam ser cometidos, existe um esforço para pregar
a palavra de Deus com fidelidade. E eu, particularmente, começo a perceber que essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus com correção, com fidelidade, é muitas vezes uma responsabilidade ingrata. Porque você se esmera na preparação do sermão, sabendo que muitas vezes aquilo que você vai falar vai ser desprezado. E daqui a pouco você começa a pensar, pô, por que eu vou me esforçar? O pregador fica tão cínico quanto aquele professor de escola. Né? Esses alunos do diabo aqui, que adianta eu me esforçar, né? Me esforçar para fazer uma aula boa, correta, me esforçar para ensinar, se esses alunos não estão a fim de aprender. Quer saber? A partir de agora, se eles não estão a fim de aprender, eu também não estou a fim de ensinar. Fica pensando, pô, para que todo esse esforço se não vai ser dada atenção? E o que me espanta muitas vezes é que eu já vi membros aqui da igreja se expressando de uma forma, demonstrando determinadas práticas que jamais foram ensinadas aqui. Por exemplo, eu já vi alguém aqui se expressar alguma vez aquela ideia de que é muito comum em igrejas, né? A ideia de profetizar sobre a vida do irmão, ou a bênção, ou a cura. E eu fico pensando, quando isso foi ensinado aqui? E perceba que eu não estou criticando o dom de profecia, como Paulo ensina em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Ocorre que o dom de profecia, lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, nada tem a ver com profetize sobre a vida do seu irmão. Profetize a bênção sobre a vida do seu irmão. Sabe por que não tem nada a ver? Luiz, fala em línguas estranhas agora. Fala em línguas agora. Tu não pode, né? Agora. Se o Espírito Santo não te mover a falar em línguas, né? Tu vai inventar alguma coisa? Tu vai começar a falar besteira com a tua boca? Profecia não funciona assim. A profecia, assim como línguas estranhas, não é gerada pela vontade do homem. Não é a pessoa que tem o dom de línguas que diz, quer saber? Eu vou começar a falar em línguas agora. Não é assim que funciona. Se o Espírito Santo não conceder, naquele momento, que aquela pessoa que tem um dom, se o Espírito Santo não conceder a ela as línguas para que ela fale, ela não vai falar. E se ela falar alguma coisa, não vai ser o dom de línguas. Vai ser uma falsificação. Da mesma forma a profecia. Eu não posso aqui da frente dizer, profetiza sobre a vida do seu irmão. A bênção, a cura, ou qualquer outra coisa. A menos que o Espírito Santo se mova na vida de alguém que tem o dom de profecia, ou então conceda àquela pessoa, aquele crente, o dom de profecia, e então se mova naquela pessoa concedendo uma profecia, qualquer coisa que a pessoa fale é besteira. Não quer dizer nada. E sabe qual é a coisa mais trágica? É a seguinte. Você está com a tua esposa no hospital, morrendo, e tem um monte de crente profetizando a cura dela. E ela morre mesmo assim. Você não se sentiria traído por Jesus? Claro que sim, né? Todo mundo profetizando a cura. E ela morreu mesmo assim.
talvez essa pessoa se sinta traída por Jesus. Talvez essa pessoa abandone a fé. Deus vai cobrar dela sim, mas Deus também vai cobrar de todos aqueles crentes imbecis que ficaram profetizando cura, trazendo uma falsa esperança para aquele homem que estava vendo a sua esposa morrendo do hospital. E o que me deixa realmente indignado é que isso jamais foi ensinado aqui. De modo que, na verdade, ninguém precisaria se sentir traído, né? Porque se eu visse a minha esposa no hospital morrendo e eu visse irmãos chegando e profetizando a cura, eu ficaria, pô, tudo bem, que bom que eles vieram aqui visitar a minha esposa, mas eu sei que isso aqui é um monte de besteira. Então, eu não vou me deixar enganar por isso. Só que como aquilo que é ensinado aqui muitas vezes é desprezado, e se dá muito mais crédito àquilo que é ensinado em outros lugares, eu acabo me decepcionando com Jesus, porque eu penso que aquilo que é ensinado na minha igreja não é tão bom assim, não. Outras igrejas sabem mais do que... Outros pastores sabem mais do que o meu pastor é meio tapado, ele nunca ensina sobre essas coisas. E a pessoa pensa que realmente o dom de profecia funciona dessa forma, profetizar aquilo que está no teu coração. E daí quando não ocorre aquilo que foi profetizado, a pessoa se decepciona com Jesus sem razão. Porque ela deveria saber que não é bíblico aquilo ali. A missão e responsabilidade tanto tua quanto das pessoas que você ganhou para Jesus é a seguinte: garantir que os ministros de Deus alcancem o objetivo de que a palavra de Deus seja plenamente compreendida. Para isso, então, é necessário que o ministro se esmere no ensino e que aqueles que estão ali para entender também se esmerem em aprender. Tenham a intenção de aprender. Eu estou pulando aqui várias coisas por causa do tempo. Se você não esforça, se você não se esforça intelectualmente para entender a palavra de Deus, você está desobedecendo o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive com a mente. Se para você é mais, se você se esforça mentalmente, intelectualmente, se para você é mais, como é que eu posso colocar? Se você consegue se engajar intelectualmente mais com algum tipo de entretenimento do que com a palavra de Deus, você está sendo idólatra. Porque você não está amando mais a Deus, né? Você está amando mais o entretenimento com a mente. Se para você o teu trabalho te engaja intelectualmente de uma forma que a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus não consegue trazer esse engajamento intelectual, você está sendo idólatra. Porque com a mente, você está amando mais o trabalho, mais aquilo que te sustenta, do que Deus. E isso é idolatria, né?
tanto você quanto as pessoas que você ganhou para Jesus precisam desesperadamente aprender o que a palavra de Deus ordena com relação a todas as coisas neste mundo. Exatamente para que você possa cumprir aquilo que está no versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que é confiar no Senhor aqui? Em primeiro lugar, vamos contrastar o ímpio com aquele que confia no Senhor. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio, por definição, é aquele que desobedece a Deus, é aquele que desobedece a Jesus, é aquele que desobedece a palavra de Deus. Por implicação, aquele que confia no Senhor, obedece. Né? Aquele que confia no Senhor é aquele que obedece a Deus, obedece a Jesus, obedece a palavra de Deus, é aquele que é guiado pelo Espírito Santo, conforme nós tratamos a introdução dessa mensagem. Você só vai conseguir ser essa pessoa que confia no Senhor em contraposição ao ímpio se você aprender. Se você aprender com Jesus. Para que então você possa obedecê-lo. Para que você possa ser diferente do ímpio. Porque se você não aprender com Jesus, você vai ser igual ao ímpio. Se você não aprender o que Jesus ordena, como você poderia obedecer aquilo que Jesus ordena se você não aprendeu com ele, né? Você será como o ímpio, como aquele que desobedece a Jesus. O ímpio, ele tem muitas dores, exatamente porque o juízo de Deus, a ira de Deus, já está sobre ele e já agora se manifesta sobre ele, exatamente por causa das suas desobediências, por causa dos seus pecados. Aquela ira que vai se manifestar sem qualquer restrição no inferno, já se mostra agora, ainda que de um modo restrito, sobre a vida do ímpio, por isso ele sente dores. Ah, mas o justo também não sofre? Sim, o justo sofre. Mas existe uma diferença entre o sofrimento do justo e as dores que o ímpio sofre. As dores do ímpio denotam a ira de Deus repousando sobre ele. O sofrimento do justo demonstra Deus se preocupando com o justo, disciplinando ele cada vez que ele começa a desobedecer a Jesus. As dores do ímpio é Deus dizendo para o ímpio: eu estou extremamente irado contigo. O sofrimento do justo é Deus dizendo para o seu filho: eu te amo. E eu estou te guiando com os meus olhos. E eu estou vendo que tu está me desobedecendo. Então eu vou ter que te disciplinar. Ordene aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, aqueles que você ganhar para Jesus, dentre essas pessoas, ordene que eles, tendo aprendido de Jesus, compete a eles agora obedecerem tudo o que Jesus ordena na sua palavra. É tua responsabilidade se assegurar que eles aprendam exclusivamente de Jesus e obedeçam unicamente a Ele. E assim como você não deve operar pelo princípio da inércia, esperando que uma força externa a você, supostamente o Espírito Santo, te coloque em ação, tampouco
assim devem fazer aqueles que você ganhou para Jesus. Assim como você não deve ficar supersticiosamente esperando por algum tipo de sentimento ou percepção extrasensorial para fazer aquilo que você já deveria estar fazendo desde o princípio, tampouco assim devem esperar e agir aqueles que você ganhou para Jesus. É tua responsabilidade discipular essas pessoas e é tua responsabilidade garantir que eles realmente sejam guiados pelo Espírito Santo. Não naquele sentido rebelde ou covarde, de quem diz, eu sei o que eu deveria estar fazendo, mas eu não estou me sentindo guiado a agir dessa forma. Eu sei que eu deveria amar a minha esposa, eu sei que eu deveria me submeter ao meu marido, eu sei que eu deveria criar os meus filhos na doutrina e na administração do Senhor, eu sei que eu não deveria cometer nenhum desses pecados aqui, mas eu não estou me sentindo guiado. O Luiz não falou em línguas, né? Eu falei para o Luiz falar em línguas, ele não falou em línguas, ninguém profetizou. Ninguém caiu no chão se estrebuchando. Ninguém recebeu a unção do riso. Ninguém ficou urrando como leão. Não houve nenhuma manifestação sobrenatural. Isso quer dizer que o Espírito Santo ainda não está me guiando a obedecer a Jesus. É tua responsabilidade garantir que as pessoas que você ganhar para Jesus não sejam assim. É tua responsabilidade garantir que eles realmente sejam guiados pelo Espírito Santo no sentido bíblico, naquele sentido que Paulo expressa em Romanos 8. No sentido de que eles obedeçam a Jesus sempre e em todas as circunstâncias. E é por isso que você deve garantir que antes de obedecer a Jesus, eles aprendam com Jesus. Eles aprendam de Jesus. Oi? Racionalmente, exatamente. É por isso que você deve ordenar que eles, aquelas pessoas que você ganhou para Jesus, dentre os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, aprendam exclusivamente de Jesus, estudando a palavra de Deus em casa. Mas mais do que isso, se esforçando para estar presente quando a palavra de Deus está sendo pregada, e então obedecendo aquilo que foi aprendido. Aprender de Jesus para que eles possam obedecer unicamente a Jesus. Amém.